Olá, olá. Oi, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo de hoje. E hoje a gente tem um tema bem legal. Um tema que é bastante solicitado quando a gente fala sobre psicopatologia, que é algo que realmente tem, tem aumentado bastante. Na realidade, a gente hoje, dessa vez, eu vou trazer números, inclusive, para a gente poder ter a real noção de quanto essa psicopatologia tem avançado, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a gente vai falar hoje sobre ansiedade, né? O transtorno de ansiedade e as patologias associadas a ele, né? E com isso, tentar entender mais quais são os sintomas, quais são os tipos, as classificações, as estatísticas, características e o tratamento em si, né? E aí, como eu venho fazendo algumas lives com temas específicos, a ansiedade ela faz parte desse conjunto de lives, justamente para poder elucidar algumas questões para as pessoas, para que eles tenham uma maior noção e que busquem ajuda, e que possam buscar ajuda diante de algum sintoma, diante de alguma situação que esteja acontecendo. No caso de hoje, da ansiedade, a gente está falando de uma psicopatologia que ela já... Houve um pequeno probleminha, então vamos voltar. E com isso, eu vou estar passando essas questões. Para vocês terem uma ideia, hoje, de acordo com a OMS, 264 milhões de pessoas possuem o transtorno de ansiedade em alguma das suas classificações. Dentro desses, a gente tem o... Eu já peço desculpa de antemão se eu der algum espirro, tá, gente? Porque eu tô, como agora, começando a ter alguns efeitos da virada do tempo, tá? Então, às vezes vai acontecer alguns espirros no meio da live por aí, tá? Então, a ansiedade, ela é um conjunto de sensações e sentimentos, tudo junto, tudo ali no mesmo momento, tá? A gente tá falando aí de insegurança, de angústia, tensão, um medo crescente, um mau pressentimento, tá? E sensação de ameaça, e que na maior parte do tempo não tem não tem um contexto real, não é algo, não tem um motivo aparente. Então ela surge, né? Esses sintomas eles surgem de algum pressentimento. E essas sensações, elas têm essas classificações que o pessoal muitas das vezes acha assim, não é nada, né? Mas ela tem um impacto crescente na vida da pessoa. Ela é um impacto. Ele começa de uma forma pequena, muitas das vezes, e aí ele vai ganhando proporções. E como a gente, muitas das vezes, vai deixando, vai empurrando com a barriga algumas sensações e alguns sintomas que a gente tem, né, no dia a dia, a gente acaba, às vezes, até agravando o quadro, tá? A ansiedade, ela provoca uma série de sintomas físicos. Não, ao longo do seu curso, esses sintomas, eles vão, às vezes, de forma branda no início, e ali eles vão se agravando, como eu estava falando agora, por conta da gente não buscar esse suporte, essa ajuda para a gente entender realmente o que a gente está sentindo. Muitas pessoas puderam perceber essa mudança, uma mudança física, uma mudança emocional e até neurológico nesse período de pandemia. Muitas pessoas tinham os sintomas antes e aí começou a se agravar com esse período de pandemia que nós vivemos. E aí eu vou estar passando para vocês algumas questões referentes também a isso. Alguns sintomas muito característicos da ansiedade por exemplo, a taquicardia, né? Ele começa lá no pouquinho, e ele vai crescendo. Em alguns casos, vertigens, tonturas, né? Boca seca, dificuldade para respirar. E a pessoa, esses sintomas, eles vão variar
de gravidade conforme a patologia vai se desenvolvendo, né? Além disso, ela vai provocar alguns outros sintomas também no decorrer do fluxo da própria patologia, reações cognitivas, sociais, comportamental, tudo isso ele vai gerando nesse momento que ele está sendo deixado de lado, né? E aí a gente vai deixando e a situação vai piorando. Para vocês terem uma ideia, o transtorno de ansiedade, ele está dentro do DSM-5, no parâmetro de transtornos neuróticos, tá? E com isso, tanto relacionado ao estresse como a transtornos somáticos. E por isso que ele gera uma série de alterações ali no curso do seu desenvolvimento, tanto em aspectos físicos, como eu falei, neurológicos, comportamental, social, tudo isso vai sendo atingido ao longo do percurso com o processo do transtorno de ansiedade. Mas antes de começar a questão especificamente para os transtornos dentro da ansiedade e e os demais associados a ela, a gente precisa entender o que é a ansiedade mesmo, né? O que é o medo e o que é o estresse, né? A gente tem esses 3 parâmetros aí que são diferentes um do outro, que alguns sintomas se parecem nesse curso, mas eles têm classificações diferentes na hora de fazer uma avaliação, de fazer um fechamento de diagnóstico e até mesmo de criar um plano de trabalho terapêutico específico para cada um. Tá? Na ansiedade, a gente tem a antecipação de situações ou ameaças futuras, né? São coisas que ainda não aconteceu. Tensão, pressentimento, eles surgem assim sem motivo, do nada. Então, é uma questão futura. Eu estou prevendo algo ruim que vai acontecer no futuro, né? E ali eu começo a ter essas sensações, esses sintomas derivados dessa possibilidade de que algo vai acontecer, né? O medo já é a resposta emocional, é algo emocional, é interiorizado, né? É uma ameaça concreta, objetiva, ou real ou percebida. Então, você tem medo de algo que você está vendo, de que você realmente viu, que realmente é ali concreto, tá? E o estresse é uma espécie de esgotamento. E aí essa resposta do corpo, do nosso organismo, do corpo em si, ele já quando ele já não aguenta mais, tá? A gente entra num processo de tensão e uma tensão constante, né? E de situações que a gente vai vivenciando, né? Vai vindo o primeiro sintoma assim do estresse inicialmente é a fadiga, tá? Fadiga mental, fadiga corpórea, e é realmente uma resposta do seu organismo para algo que você não aguenta mais. No estresse, por exemplo, ele vem de situações que você vivencia e que não está te fazendo bem e que você vai aguentando, mesmo você não querendo mais, né? E um estágio mais avançado do próprio estresse e que algumas pessoas não têm eu acho que não acontece, não aconteceria comigo. Inclusive a fadiga, né? E também a estafa. E aí é um processo mais crônico até do estresse em si, que é a estafa. E muitas pessoas têm comprometimentos sérios com esse processo da estafa, tá? Então, com isso, esses 3 parâmetros, eles deixam algumas questões específicas para que a gente possa fazer a avaliação e diagnóstico, tá? Algumas patologias, elas surgem do processo da ansiedade, né? E algumas delas são mais graves e outras mais brandas, né? Uma delas que assim, ao meu ver, é um pouco mais rara de acontecer, é o mutismo seletivo, né? E o mutismo seletivo é a questão onde a pessoa, ela opta em não falar, né? Em se manter realmente muda,
para várias situações, em várias ocasiões, em várias possibilidades de trato, convívio, né? A gente tem as fobias, e as fobias, elas se encontram dentro do processo de patologias associadas à ansiedade, os ataques de pânico, tá? Que também fazem parte, e as perturbações obsessiva-compulsiva, né? E cada uma delas eu vou estar passando um pouco dos sintomas, características e tudo mais que elas apresentam. Mas elas são patologias que são associadas à ansiedade e elas vêm desse processo, né? Ele vai surgindo ao longo desse processo. E aí a gente tem como questão a causa da ansiedade. O que causa ansiedade, né? Além do dia a dia, claro. Então, a gente tem os fatores exógenos e os fatores endógenos. Fatores endógenos são fatores internos da pessoa. Tem pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver ansiedade do que outra? Sim. E com relação aos fatores endógenos, sim. Que são os fatores internos. Que são o quê? Por exemplo, fatores... Só um minutinho. Fatores relacionados à herança genética. Existem vários estudos, né, pessoal, que falam sobre justamente essa questão da parte genética da ansiedade. Pai ou mãe ansioso, geralmente a criança ela vai ter um processo de sistema de ansiedade também, né? E aí entra o fator que é o fator genético, né? E com isso já tem essa predisposição a apresentar os sintomas e características do transtorno de ansiedade. Nós temos as alterações do organismo, tá? E aí existem hoje várias questões associadas, né? Exames que a gente pede antes da gente fechar diagnóstico só com embasamento em protocolos, a gente hoje já pede também exames clínicos que podem evidenciar essas questões relacionadas à ansiedade. Alteração hormonal ou desenvolvimento de alguma doença que possa ter acarretado esse processo ansioso, né? E nos fatores exógenos, que são fatores externos, né? E aí a gente está falando num contexto todo de vida, a gente tem lá no topo, quando a gente começa a analisar, geralmente um dos fatores mais específicos nesse início de externo são as dúvidas sobre a religião, né, sobre questões espirituais, religiosidade, etc. A orientação sexual, né, e sentimental de cada pessoa. Isso são fatores que levam a processos ansiosos e que começam, às vezes, como eu falei, de forma bem branda, e aí a pessoa vai tentando seguir padrões sociais e com isso ela vai, até mesmo às vezes inconscientemente, se autoagredindo internamente, né? E com isso gerando os sintomas da ansiedade. Conflitos familiares, questões com morte, né? A aceitação da morte, ou o impacto da morte diante de cada pessoa, porque cada um reage de uma forma. Divórcio, casamento, gestação e todos os conflitos que isso causa, que isso gera na pessoa, a dúvida, a incerteza, o medo, a insegurança, tudo isso vai virando uma ebulição, né, de sentimentos e de emoções, e aí ele vai acarretando os sintomas da ansiedade. Um dos fatores que muito se trouxe para agora, para nosso dia a dia, é a possibilidade do desemprego, né? Isso são fatores exógenos que assim, atinge muitas pessoas, né? E que depende de um trabalho, depende daquela renda, e aquilo se torna realmente algo muito dificultoso, esse medo constante de perder aquela fonte de renda, né? E a questão de abuso de poder e submissão, a nível de trabalho, tá, gente? A nível, ainda no aspecto, porque aí a gente tem o processo do desemprego, a gente tem, por exemplo, abuso de poder, a gente tem questões de submissão dentro de trabalho, de ambiente de trabalho tóxico, né? E que muitas das vezes
Esses fatores podem até levar uma pessoa a não ter condições de trabalho, de trabalhar em si, né? Que ela já começa a sentir, ter as sensações e os sintomas antes mesmo de chegar no trabalho. E aí ela fala, não sei o que está acontecendo, eu passei a ter tremedeira, eu passei a ter dor de estômago, eu passei a ter vários sintomas só de ouvir a palavra tenho que ir para o trabalho. A frase, né, na realidade. Então, isso são processos, são sintomas que vão se agregando, né, nessas pessoas em si e que muitas das vezes passa desapercebido, né, e só vai piorando, 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 tá? Uma pessoa... Oi, Glau. Boa noite. Uma pessoa ansiosa será a vida toda, sim, ou isto pode ser mudado? Pois faço um tratamento com escitalopram. Estou no 3º mês, mas ainda continuo sentindo medo do futuro constante. Melhorou, mas ainda aí não aparece o restante. O que acontece, Glau? O tratamento psicofármaco, só o psicofármaco, ele não vai trazer realmente o desenvolvimento do processo, a melhora desse processo. Tá? Você precisa de agregar o tratamento com psicofármaco e a psicoterapia, entendeu? Por quê? Para você poder tratar na questão da psicoterapia qual é a causa desse seu quadro. O que te levou nesse processo? Qual é esse medo do futuro real? O que aconteceu para te levar nesse processo? Então, lembra que eu estou falando, a ansiedade, ela começa lá atrás, entendeu? E aí você vai só guardando, 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 vai chegar num ponto que vai, né? Pode até culminar em efeitos físicos graves. Mas só o psicofármaco, ele não resolve o quadro. Da ansiedade, não. Entendeu? Você precisa da psicoterapia em conjunto para poder você realmente encontrar a causa da sua patologia, o que levou à sua patologia, e aí sim trabalhar em conjunto para que você possa ir melhorando e se fortalecendo diante daquela causa que levou a esses sintomas e até os aspectos de mudança que você vem vivendo. Pessoal, pode ir mandando a pergunta que eu vou respondendo, tá? E aí depois eu volto do ponto que eu parei, não tem importância não. E aí o que acontece? Essa ansiedade, pessoal, ela tem 3 níveis: adaptativa, patológica e crônica, tá? E aí o que acontece? O pessoal diz assim, começou de repente. Não começou de repente. Seus sintomas, eles geralmente já começaram desde a infância, tá? Lá na infância. Pouco se percebe, antigamente, pouco se percebia quando uma criança tinha os aspectos de ansiedade, né? Então, a gente tem um processo adaptativo dentro daquele sintoma que a gente vive. Hoje em dia, a gente já começa a ver uma luzinha no final do túnel de ver que uma criança tem um processo ansioso. E uma das características que ficam mais visíveis, né, nessas crianças, geralmente é o roer as unhas, né? O tirar a pelezinha do dedo, o ter dificuldades quando sai de casa para ir ao banheiro, de dormir em outros ambientes, ou um choro, né? Sem motivo algum, tá? Então, isso são já alguns sintomas na infância que levam a aspectos que possam sugerir esse processo ansioso. E ali, conforme ele vai crescendo, né? Esses sintomas vão se intensificando. Dentro desse quadro da infância, muitas das vezes, as cobranças em si, elas começam muito cedo, né? E aí, como ela ainda não tem esse processo emocional desenvolvido, ou muitas das vezes não é fortalecido na infância, essa criança ela vai se tornar um adolescente com questões ansiosas, né? E aí, geralmente, é onde começam a se observar sintomas. Quando os pais começam a buscar, hoje em dia, tá? Quando chega na adolescência. E aí apresenta alguma característica, alguma questão específica, né? E uma outra curiosidade, né? Eu não sabia disso, mas é real. O processo ansioso nas mulheres, eles são mais acentuados
e ocorrem com mais frequência do que nos homens, tá? Só que nas mulheres, geralmente, existem algumas questões mais específicas que são mais brandas do que nos homens. Mas o processo ansioso, ele ocorre mais nas mulheres. E aí, por quê? Por causa de questões hormonais, né? Aquelas variadas hormonais que a gente tem, aquelas variações hormonais maravilhosas que a mulher tem, né? E aí fora outros processos que a gente também passa ao longo da vida, conforme a gente vai tendo idade, né? E aí, esses dados são de acordo com a OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. E quais são esses tipos de ansiedade? Né? Quais são os 6 tipos, na realidade, da patologia dentro dessa classificação de ansiedade? Nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, tá? No CID ele é o F41.1. E aí, de acordo com a OMS, a gente está falando aí de 12% da população, né, brasileira, tá, gente? Aí eu já estou falando brasileira. Porque na mundial, é aqueles 264 milhões lá que eu falei no início aqui da live. A nível Brasil, é 12% da população. Então, a gente está falando de aproximadamente aí 25 milhões de pessoas, tá? Que sofrem dentro do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Depois do TAG, a gente tem a fobia social ou transtorno de ansiedade social, né? E o transtorno de ansiedade social, ele ocupa ali uma porcentagem de 2 a 4% da população brasileira, né? Então, a gente está falando aí de aproximadamente 9 milhões de pessoas. Não, desculpa, gente. Perdão. Ele está no segundo lugar. Ele está em segundo lugar, bem mais do que isso, tá? Ele está no F41, 40.1. Fugiu agora aqui da cabeça, 40.1. E ele vem um pouco abaixo do transtorno de ansiedade generalizada. Ele tem em primeiro e segundo lugar, assim, de quantidade, né, de pessoas, né? E aí, a gente está falando um pouco mais do que o TAG, que são 26 milhões de brasileiros. 26 milhões de brasileiros. Porque os números são bem altos, até para minha cabeça, assim, para eu poder ficar imaginando a quantidade de pessoas que têm esse tipo de processo. E uma das coisas que eu observei, principalmente em adulto, tá? Eu já atendi uma quantidade boa, significativa, de adultos que chegam muitas das vezes para avaliação e diagnóstico, e aí eles falam, eu acho que eu tenho autismo, né? E por que você acha que você tem autismo e tal, né? A gente sempre faz essa pergunta. E aí eles falam, eu tenho muita dificuldade de socialização, eu tenho muito receio, eu tenho isolamento social, eu não gosto de estar no meio das pessoas, eu não gosto de estar em festas, eu não gosto de barulho, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas também tenho outras questões e etc. Eu tenho dificuldades de falar em público, eu tenho dificuldades de me expressar, eu sempre tive medo de ser criticado, né, pelas pessoas, de ser julgado pelas pessoas e tal. E aí a gente acende a luzinha dentro do transtorno de ansiedade social, tá, gente? Nem sempre, nem tudo que é isolamento social. Boa noite, Helena, tudo bom? Nem tudo que é isolamento social é só do autismo, tá, gente? A gente tem outras questões que podem levar, e a fobia social é uma delas, tá? Ela é uma questão bem... E assim, vocês veem pelos números, 26 milhões de brasileiros, né? E que possuem esse tipo de patologia, tá? Então, é uma coisinha que a gente tem que ficar atento quando a gente vai fazer avaliação e diagnóstico, entendeu? Principalmente quando a gente está falando em adolescentes e adultos, né? E aí a gente tem o transtorno do pânico, tá? O transtorno do pânico está no F41.0. Ele, sim, é 2 a 4% da população brasileira, né? Aproximadamente 9 milhões de pessoas. Depois eu vou falar os sintomas de cada um deles, tá?
Temos o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, né? O TEPT, ele tá dentro de 2,5%, e aí eu só tenho mesmo da população mundial, foi o único dado que eu achei referente ao TEPT. E no TEPT, a questão, eu não encontrei estatísticas no Brasil, tá? Somente a nível mundial mesmo. E aí a gente tem uma dificuldade mesmo grande de classificar as questões do TEPT, porque ele é um transtorno de estresse pós-traumático, né? E ele ocorre geralmente de alguma situação, de alguma ação, evento que levou àquele quadro. E a gente não tem números no Brasil. Boa noite, Rafael, tudo bom? Pati, Igor, meu querido, boa noite, sejam bem-vindos. E nesse quadro, né, do TEPT, que realmente é um quadro complicado, eu não encontrei estatísticas no Brasil, tá? Então, eu só trouxe mesmo a do Mundial. E a gente tem o último deles, né, que é o último, não, penúltimo, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né, o famoso TOC. E ele tá no F42.1, né? No TOC, ele também está aí numa porcentagem aí bem alta, tá? Bem alta mesmo de população. E a gente tem algumas questões específicas, a gente está falando aí de um quadro, por incrível que pareça, né? Da população aí mundial, de 5% a 7% da população mundial também. No Brasil também não encontrei dados estatísticos para o TOC, tá? Agora, o último deles a gente tem a agorafobia, né? E a agorafobia, ela tá no F40.0 dentro do CID-11, e a gente tem a estatística já no Brasil referente a isso de aproximadamente 150 mil pessoas brasileiras com agorafobia, né? E com isso, gente, só a gente verificar a quantidade de pessoas que possuem um transtorno de ansiedade ou algum transtorno associado a esse processo ansioso é imenso, né? E muitas pessoas não têm tratamento, não conseguem um tratamento adequado para isso, tá? Então, é um aspecto que, por isso até mesmo eu acho interessante trazer essas lives para deixar gravado aí para o pessoal que não puder ver, para que eles vejam se eles se encaixam, né, para quem apresenta sintomas e busque ajuda, né? Procure ajuda para esse quadro, tá? E aí vamos para os nossos sintomas referente a cada um dos transtornos. A gente tem, claro, início de todos, né, o transtorno de ansiedade generalizada. E no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem ali um processo bem específico inicialmente, que é uma ansiedade e preocupação excessiva, mas com tudo, tá? É crônico. E geralmente é não realista. A pessoa, ela tem a ansiedade dela em todos os aspectos da vida dela, seja social, familiar, trabalho, sentimental, físico, tá? Todos eles. Então, a pessoa vive em constante agonia. É dificultoso, sim, tá? Ele causa muitos sintomas de inquietação ou nervosismo, aquele pavio curtinho, tá? Uma irritabilidade muito alta, inclusive. E aí essa pessoa, a nível físico, ela já começa a ter tensões musculares, principalmente nessa parte aqui, sabe? Muitas dores que você acha que não consegue às vezes nem respirar direito, aí fala, eu tô com dor aqui nas costas, no pescoço e tal. É sempre muito tenso, tudo muito tenso na pessoa, tá? Então ela vive nessa questão de tensão contínua, de forma crônica, tá? Dificuldade de concentração tremenda nesse pessoal, porque ele já tem uma variação ali muito grande, né? Aí acontece o quê? O distúrbio do sono. Ou a pessoa tem muito sono, ou ela tem uma insônia absurda, né? É tudo nível alto, tá, pessoal? Eu tô falando assim, mas é sempre nível alto da questão.
Jéssica, a insônia aparecendo já na mãozinha. E, por incrível que pareça, é uma fadiga de extrema facilidade, tá? A pessoa pode não ter feito, assim, nenhuma movimentação específica, mas ela tem uma fadiga muito grande. E assim, uma coisa que eu escuto muito é tipo assim, eu tô na minha cabeça que eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que varrer, passar pano, eu tenho que isso, que aquilo, e ela não consegue sair do lugar. Ela fica deitada ali naquele canto, né? Prostrada ali naquele canto, mas a mente dela continua dizendo para ela, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas ela não consegue sair daquele ponto. Rafael, eu tive essa semana por conta de estar de férias, eu que tenho uma vida muito corrida, e quando entrei de férias fiquei em uma agonia. Toda hora eu ia para fora de casa, pois estava pensando que estava... aí não aparece o restante para mim, mas fui medicada e estou bem melhor. Que bom, Rafael. E isso aconteceu muito com muitas pessoas no processo de pandemia e também pessoas que tiveram que diminuir carga horária de trabalho, que sempre teve uma vida muito agitada e aí teve que se readaptar a uma nova realidade, né? E o processo ansioso, ele vai surgindo, né? E muitas das vezes, infelizmente, pessoal, tem que entrar com psicofármaco, né? E porque é um processo que a pessoa não consegue dar conta, entende? Não é algo que eu estalo o dedo e eu consigo me controlar. Não é assim que funciona. Principalmente no TAG, tá? O TAG, a pessoa ela já passa de um padrão, de um nivelamento leve e moderado, e ela já está no nível crônico, tá? Então, é difícil das pessoas, às vezes, entenderem realmente quais são as sensações e os sentimentos que uma pessoa com TAG tem, mas são sintomas reais, tá? Por mais que as idealizações, as questões que ela vivencia, vou te falar uma coisa foi muito difícil. Quando eu fui medicado 24 horas, depois aí eu me senti bem melhor. Eu imagino que a sensação deve ter sido bem complicada, né? Principalmente porque em alguns quadros de ansiedade, a pessoa costuma desenvolver uma outra questão, né? E aí ela tem realmente uma sensação, às vezes, até de morte, né? Isso, de repente você dá uma né? Então, essa desaceleração na ansiedade, às vezes, principalmente em férias, tá? A gente acaba acreditando assim, e inconscientemente, muitas das vezes, tá? E se quando eu voltar tudo mudar, né? Principalmente quem é o cabeça da família, né? Quem é o provedor da família, né? Na questão do homem, quando o homem é o provedor da casa, e essa questão de férias, em tempos de pandemia, teve várias pessoas que foram para as férias e quando voltou já não tinha mais trabalho, né? E na questão da mulher, no meu caso, por exemplo, como sou provedora da minha casa, a questão do, nossa, e se eu ficar sem trabalhar, como é que vai ser também, né? Então, isso já é um processo ansioso que gera, se a gente não ficar realmente atento, se a gente não ficar observando os sintomas, entendeu? A gente acaba entrando naquele fluxo que só sobe, né? Aquele sistema que só sobe, a gente não consegue estabilizar nossas emoções. Tá? Em segundo, a gente tem o transtorno do pânico, tá? Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem pessoas que dizem assim, eu tenho ansiedade, tenho pânico, né? Então, o pânico, ele é associado à ansiedade, sim, tá? E ele tem, só que ele tem características muito específicas, né? E que aí ele entra como... Ai, que bom que você encontrou uma médica que foi, ó, top com você. Porque quem vivencia esse quadro realmente vai ter uma empatia melhor com seus pacientes, né? E a gente tem visto muito isso, graças, assim, a muitos médicos que estão realmente, psiquiatras, né? Que estão realmente verificando e dando realmente ouvidos ao paciente, entendeu? E não
E que seja a minoria aqueles que dizem que vai passar logo e que não precisa de nada. Que bom que deu tudo certo. Então, no transtorno, a primeira visão que a gente tem, que a gente vai pegar um profissional que não vai dar... Isso sim, a primeira impressão é essa mesmo, de que o profissional não vai dar importância. Mas hoje tem mudado bastante essa visão do profissional, do psiquiatra em si, né? Que quando a gente vai procurar, depois que a gente fecha a avaliação, o relatório, o médico que a gente encaminha, o paciente com transtorno de ansiedade, ou qualquer um dos transtornos que se associam à ansiedade, é o psiquiatra, tá, gente? A gente encaminha para o profissional, para o médico psiquiatra poder entrar com o suporte com psicofármacos, né? E aí entra a junção entre psicoterapia e psicofármacos, né? E aí o conjunto dos trabalhos em si, né? O psicoterapeuta, o psicólogo, né, em específico, e o psiquiatra, tá? E aí, seguindo, a gente tem o transtorno do pânico. Como eu falei, ele tem aspectos bem diferentes, tá, gente? E ele é associado ao transtorno de ansiedade. Mas nem todo mundo que tem transtorno de ansiedade generalizada vai ter transtorno do pânico, tá? Mas, por exemplo, o transtorno do pânico, o início dele é imprevisível. Oi, Paty! O início dele é imprevisível, né? Acontece assim, de repente, tá? E aí, o que é essa sensação do transtorno? Quais são os sintomas, assim, e sensações do transtorno do pânico? É uma intensa apreensão, medo, até terror, tá, gente? Terror mesmo. Medo, pavor. O nome já diz, pânico, tá? Muitos deles têm sensação de morte, tá? E essa morte é iminente. Eu vou morrer, literalmente, tá? Há um intenso desconforto físico, a pessoa começa a ter um desconforto físico, ela tem palpitações, sudorese intensa, tremores, perda do fôlego ou sufocação. Tem gente que diz literalmente, eu sinto como se eu tivesse alguém apertando a minha garganta a ponto de eu não conseguir respirar, tá? Que é o aperto na garganta. Essa é a sensação quando a pessoa está entrando num processo de pânico. Quando ela tem o transtorno de pânico, ela tem crises, né, específicas relacionadas a esse quadro, ao pânico. O coração acelera, falta de ar, a sensação de que você vai morrer, né? E ali você já começa a procurar alguém que te ajude, quem me ajuda, tá? Aí vem a náusea, o mal-estar abdominal, tudo isso vem desencadeando, tá, gente? Pra quê? Quando a gente chama de ataque de pânico, tá? E essa pessoa que tem o transtorno do pânico, muitas das vezes ela tem isso repetidas vezes, tá? Durante a semana, durante o mês, depende do período que ela esteja dentro de crise ou não, tá? E aí, como ela tem essa sensação de aperto, essa falta de ar, ela pode ter tontura, vertigem, né? Muitas das vezes a pessoa ela tem o medo de perder o controle, tá? Medo de ter enlouquecido, sabe? Eu já ouvi relatos de alguns pacientes que essa é uma das grandes preocupações deles, de perder o controle, de enlouquecer. Então, isso é típico de pessoas que têm o transtorno do pânico, tá? Aí você veja a diferença entre o transtorno de ansiedade e o pânico. E aí, voltando lá na Glau, que fez a primeira pergunta, que ela falou desse medo da constante, né, da vida, a gente está falando justamente de sintomas específicos, mais específicos do transtorno do pânico, tá? E aí, olha como é complicadinho às vezes a gente diferenciar um do outro, tá? E o tratamento é diferente. A nível psicoterapêutico, Oi, Carla, é bem difícil, né? Então, a gente tem, e é bom a gente tentar entender isso para que a gente veja, depois você dá uma conferida que você não tá sozinha nessa questão, tá? E que a gente
vai conseguindo vencer essas etapas desse processo. Vocês vão ver que existe esse ponto da gente começar a ter essa melhora, tá? Uma outra questão que acontece... Boa noite. Uma outra questão que acontece, gente, é a parestesia. Parestesia, deixa eu explicar para vocês, é a sensação de formigamento, tá? É quando a gente sente mãos formigando, braço formigando, perna, pé formigando, sem que a gente esteja comprimindo, tá? A gente não tá fazendo, por exemplo, eu fiquei parada lá naquela pose durante um tempão e daqui a pouco, eu tô sentindo minha mão no... Boa noite, prima, tudo bom? Aí eu tô sentindo a minha mão lá dormente. Não é isso, tá? A pessoa começa a sentir um formigamento no corpo, tá? Na mão, nos braços, nas pernas, no pé. E aí, esse é um dos processos do pânico, tá? E qual é essa questão agora, quando a gente fala dos sintomas do ataque de pânico e o transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico, ele vai classificar porque ele tem repetidas vezes esses sintomas e esses quadros específicos dentro do transtorno. Muitos deles, ataques duram minutos, tá? Parecem horas, gente. Para quem tá vivenciando, sentindo essas sensações, esses sintomas, parecem horas, mas são minutos, tá? É muito raro, e aí a gente já tá falando de pacientes muito crônicos, tá? Já tá num nível bem crônico, né? Que dure horas. Isso é muito raro, tá? Mas são minutos, mas minutos que parecem que não vão acabar nunca, tá? Esse é os sintomas referentes ao transtorno do pânico, tá? E aí a gente tem em seguida a fobia social. Essa fobia social, ela vem provocada pela exposição, como eu tinha falado lá atrás para você, a um objeto ou uma ação, um evento, situação que seja específico, tá, para a questão social, né? Muitas das vezes a pessoa que tem o transtorno de ansiedade social, ela se esquiva de situações sociais e que possa levar a ela, porque aí ela já imagina, ela já associa que ela vai ser julgada, criticada, ou em alguns momentos até pode levar a pessoa a acreditar que ela vai ser menosprezada, ridicularizada ou coisa assim, tá? Então ela começa a ter evitação social, isolamento social, né? E questões sociais trazem também irritabilidade para essas pessoas que têm o transtorno de ansiedade social. Estar naquele convívio com pessoas traz uma irritabilidade, um nervosismo, né? E em alguns relatos, não sei se para todos, tá? Tô dizendo relatos de pessoas que têm esse quadro, dizem que muitas das vezes a vontade que tem é de esganar, né? Quem tá ali naquele meio, ou a música muito alta, aquilo vai criando uma ebulição dentro da pessoa que a vontade que ela tem é só sumir dali, né? Sair dali. Então, são alguns aspectos referentes ao transtorno de ansiedade social, né? E que se confundem muitas das vezes com outras patologias, né? E que pode sim trazer diagnósticos errados para aquela pessoa. Geralmente, também começa na infância, né? Ele é muito quietinho, ela é muito quietinha. Ele não gosta de estar em festa, ele não gosta de estar com multidão, ele se sente mal. E ali ele apresenta algum outro sintoma, ele ou ela, tá, gente? Apresenta algum outro sintoma, como às vezes grito, ou vai se isolar num cantinho lá da festa, ou choro persistente, e essas coisas assim. E aí vai crescendo e aquilo vai também se ampliando, tá? O transtorno de ansiedade social também dá para se observar na primeira infância e ele vai aumentando ao longo do tempo, tá? Na agorafobia, ela é associada justamente a situações e ações iminentes, a locais iminentes, ou questões que são de difícil escapamento. A pessoa não tem para onde escapar, não tem para onde, não tem ninguém que possa ajudar. Então, ela acaba trazendo esse processo
de agorafobia? Geralmente, é, então, exatamente, se incomodar com os barulhos, as palmas, né, excessiva, aquilo vai trazendo uma irritabilidade, vai trazendo uma agonia na pessoa, né? E essa questão da fobia social, gente, você vê, você passou por um processo de ansiedade devido ao seu trabalho, e aí você tem já o quê? Já tinha um sintoma antes, né? Mas realmente a gente acaba indo deixando passar aquilo e acaba não prestando atenção até um ponto que ele chega em algo que se torna impeditivo para o seu dia a dia, para a sua vida, tá? Dentro da agorafobia, uma das coisas que eu já verifiquei, assim, que eu já pude observar em alguns pacientes, por exemplo, ocorrem muito em questões, em pacientes dizerem assim, eu tenho realmente dificuldade, eu começo a sentir dificuldades, eu sou muito e tal, quando eu preciso pegar elevador, tá? Ambientes fechados, aquilo me causa dificuldades, então eu evito esse tipo de situação. Eu não posso ver algo assim, coisas específicas que vão dando as sensações e sintomas da agorafobia, que é aquele momento específico onde ocorre esses sintomas, tá? Deu uma enrolada aqui agora, mas tudo bem. Vamos seguir. Então, com isso, são aspectos que a gente vai ficando atento ao longo do curso, né? E que quanto mais cedo a gente começar a tratar, melhor. Mais resultados a gente vai ver e a pessoa não vai passar por tantas situações que vão se piorando, e prejudicando também a própria vida da pessoa, tá? Aí, depois desses, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? O nosso TOC. E aí, a gente tem como obsessões são questões acentuadas de ansiedade. São questões, ações, eventos ou qualquer situação que causam o acentuamento da ansiedade, né? Essa obsessão, esse sofrimento. Só que na obsessão ele tem a questão do sofrer. A pessoa tem um sofrimento diante daquele sintoma que ele está sentindo e com isso ele vai criando uma obsessão atrás da outra para aliviar aquele sofrimento, tá? E aí, é claro, pode ser compulsão também, obsessão ou compulsão. E a compulsão, ela geralmente é usada para neutralizar a ansiedade, né? Eu acho que muitos já ouviram falar do TOC, né? E obsessão, e compulsão, e é um quadro bem, bem interessante, porque a gente não tem, assim, a gente até brinca muitas das vezes, né? Quando começa a ver que a pessoa tem aquele padrão repetitivo em cima de uma questão, de uma ação em si, né? A gente acaba até brincando em cima dessas situações e mal sabe a gente que aquilo, na realidade, causa um sofrimento na pessoa, né? Se ela não executar aquela atividade, se ela não fizer daquela forma repetitiva, se ele não agir daquele jeito, aquilo se torna um sofrimento para essa pessoa, né? As obsessões ou compulsões, elas são de forma recorrente e severa e a ponto de chegar a consumir o tempo dessa pessoa, tá? Eu vi um quadro uma vez de um paciente, né, antigo, muito antigo, que ele tinha o toque, na realidade, era com o se vestir. Então ele tirava e botava, tirava e botava, tirava e botava, tirava e botava. A bermuda, variedades e variedades de vezes. A blusa, a mesma coisa. Colocava, tirava. E assim ele tinha que fazer um processo. Só que aí vocês vão conhecer qual é o tipo dele, porque aí eu vou falar para vocês. Se eu acho que a internet agravou esses transtornos, o excesso de internet, rede social, então, não, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, como eu estava falando lá no início, a gente tem um processo, e aí eu falo muito da minha parte da psicanálise,
né, num processo de desenvolvimento do emocional da criança mesmo. E aí a gente tem fatores já também a níveis genéticos que podem favorecer esse tipo de processo. E com isso, a pessoa já tem uma predisposição, tá? E o que eu acho que ficou mais evidente agora é que a gente consegue entender mais as sensações que a gente tinha antes, né? E muitas coisas veio à tona, porque a gente tem mais informação, a gente consegue mais facilidade de entender algumas questões que antes era tido como nada. E eu falo isso até por questão também do autismo, que não é de agora, sabe? Não começou agora, mas muitos no passado não se falava tanto, né? E esquizofrenia, idem, né? Tantas outras patologias que antigamente era tido como uma coisa só, sabe? Doença mental e acabou, né? Não davam importância, e várias histórias do passado. Mas que hoje a gente tem mais informação, nós temos a internet realmente, que facilita muita coisa. Mas que a pessoa, ela já tem uma predisposição com efeitos genéticos, sim. E aí, se ela tem essa predisposição e ela tem uma ferramenta que ainda possa estimular mais ainda esse tipo de situação, aí sim, a internet veio para dar uma acelerada nesse pessoal. Mas, assim, fora isso, eu acho que a gente tem mesmo as questões mais clínicas em si, né? E voltando no toque, uma questão é que é interessante que a pessoa reconhece, tá? Que ele tem essa questão excessiva, né? Essa necessidade de executar questões repetidas vezes ou né, de forma contínua, mas ele, em alguns momentos, ele sabe que é excessivo, só que a pessoa não consegue controlar, tá? Tanto que, voltamos lá, é um transtorno de nada. Pode mandar pergunta à vontade, gente, que eu vou respondendo. E assim, ele faz parte de um transtorno neurótico, tá, gente? É mental. Então, a pessoa, por mais que ela saiba que é excessivo, ela não controla. Então, a gente tem, dentro do toque, a gente tem ainda duas vertentes, dois subtipos, né, duas classificações que existem, tá? Que é o toque, o compulsivo subclínico, tá? No subclínico, essas obsessões e rituais, elas existem, mas elas não são impeditivos, tá? Para a vida da pessoa, né? Nesse tipo, no compulsivo subclínico. Então, a pessoa executa aquela atividade, uma muito prática, gente, um exemplo muito simples, lavar as mãos, tá? Tem gente que lava a mão trocentas vezes, e aí olha de novo, lava de novo, e olha de novo, e lava de novo, tá? Mas isso não é um impeditivo para a vida dela. Ela vai trabalhar, ela vai fazer as coisas, não é uma questão crônica. E a gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo em si. E aí é taxado como patologia mesmo, tá? É o quê? É quando esses repertórios, esses eventos, eles se tornam impeditivos na vida da pessoa, tá? De dar a sequência do seu dia a dia, dos seus movimentos, do seu trabalho. Um dos quadros que eu vi, assim, de impeditivos, que eu já observei, que eu já estive em contato, por exemplo, era um paciente que ele saía de casa e voltava, saía de casa e voltava, saía de casa e voltava. Isso, variedades e variedades de vezes, ao ponto de perder a hora do trabalho. Ele não conseguia realmente fazer a sequência de ir até o trabalho, ele só ficava nessa repetição, tá? E aí isso num tipo obsessivo-compulsivo. E no subclínico, no compulsivo subclínico, por exemplo, a gente tem
o tratamento para ansiedade e pânico é contínuo ou é por um tempo? Então, dependendo do quadro, Patrícia, se isso for tratado realmente dentro das questões, junto com o psicofármaco, mais a psicoterapia que trate a causa que leva aquilo, sim, é por um tempo, tá? A gente está falando, é claro que dependendo das crises, tá? Geralmente a gente está num processo de um ano e meio ali, fazendo todo o processo até a pessoa realmente conseguir ter esse trato e essa melhora da sua condição. Mas geralmente a crise ela passa ali num período de 6 meses a 7 meses, tá? Isso é minhas observações, tá, gente? Não tô dizendo que isso é pauta que vai ficar ali, é isso que acontece. Não, são observações que eu tive com pacientes com quem eu já tratei, tá? Então, a gente consegue ver, sim, uma saída do processo de crise uns 6 meses, 7 meses, e aí numa melhora realmente diante de um quadro mais específico, trazendo o processo de trabalho da causa, tá? Um ano e meio, tá? E aí o paciente realmente firme ali no propósito também junto com o terapeuta e com os psicofármacos, porque é tudo uma questão de que o quanto eu quero melhorar, tá? O quanto eu quero vencer isso, essa patologia, né? Então, dentro voltando no compulsivo subclínico, por exemplo, teve um quadro onde a pessoa, o paciente, ele tinha o quê? Ele precisava contar quantas vezes ele fechava e abria a porta, fechava e abria a porta, mas isso com a chave, tá? A janela, a mesma coisa, eu fecho uma vez, 2, 3, e ali ficava contando, né? E aí a gente entra nos subtipos, de nada, Paty. E aí a gente entra nos subtipos do toque, né? A gente tem o toque de contaminação, né? Não sei se vocês já ouviram falar deles, mas eu vou citar todos, basicamente. O toque de contaminação, geralmente, ele vem quando a pessoa tem a ansiedade, o processo de vai acontecer se eu não mantiver tudo limpo, sabe? E aí a pessoa tem aquela coisa de ficar limpando o tempo inteiro, para que não tenha nenhum germe, nenhuma bactéria, nenhum vírus propagando. E isso ficou muito evidente na pandemia. Teve muita gente que começou a observar que tinha sim a questão da obsessão compulsiva e diante da contaminação, da possível contaminação, né? E aí começa essa questão da limpeza o tempo inteiro. E até mesmo, assim, eu gosto muito de ver filme, né? Então, eu não conhecia as outras questões que o toque de contaminação pode levar, né? E uma das questões eu vi num filme, né? Num dorama, que eu gosto de assistir dorama, chamado Fadas da Limpeza. E nesse filme eu conheci uma das questões que o toque de contaminação pode levar, que é a germofobia, tá, gente? Que é a fobia de germes, bactérias e vírus, entendeu? Então a pessoa fica tão fixada naquilo que ela realmente lavar, álcool em gel, limpa a casa, limpa de novo, lava de novo. Já acabei de limpar a mesa, eu volto e limpo de novo, entendeu? E ela fica nesse ciclo de limpeza constante, tá? A gente tem a verificação exagerada, que aí volta naquele processo do abre a janela, fecha a janela, abre a janela, fecha a janela, fecha a porta, abre a porta. A pessoa precisa contar. Muitas das vezes elas contam. 1, 2, 3, 4. Ela vai verificando. Verifica de novo se deixou o carro no mesmo lugar. Se o carro está no lugar que deixou, verifica se a roupa está constantemente de acordo. Ou, por exemplo, outro exemplo que também pode ser feito para essa verificação exagerada questões da casa, se os potes estão no lugar, se está tudo na ordem que foi colocado, né? Isso
de forma exagerada, tá, gente? Verificação e verificação o tempo inteiro. Contagem compulsiva. E aí, na contagem compulsiva, eu lembrei de um filme também do Jack Nicholson. Não sei se vocês já assistiram, mas fica a dica para vocês conhecerem. Porque, na realidade, nesse filme, o Jack Nicholson, ele mostrou, acho que todos os tipos, os subtipos do TOC, né? E aí, um que eu fiquei muito... Quando eu vi esse filme há muito tempo atrás, eu me lembro dele se esquivando das pessoas. Ele fechava bem assim o corpo dele para poder passar pelas pessoas, para não tocar em ninguém, né? Porque ele tinha a questão do toque de contaminação. Ele contava a quantidade de tijolos, de azulejos de pedaços do chão da rua que ele passava, quantos passos ele dava até atravessar a rua, quantos passos ele dava até chegar na casa dele, ou todos os subtipos do toque ele apresentou nesse filme, que é Melhor é Impossível, né? Então, foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, com o que significa o transtorno obsessivo compulsivo. Toque de acumulação. E aí são pessoas que realmente acumulam muito. Não jogam nada fora, não dão nada. E sabe se alguém mexeu, tirou do lugar. E aquilo começa a... Existem pessoas que já fazem isso, mas aí lembrem-se, tá, gente? Existe aquele subtipo clínico que ocorre isso, mas isso não é um impeditivo de vida. E existem aquelas pessoas que têm realmente aquela fixação e aquilo faz mal para ela. Se mexerem naquelas coisas, se doarem alguma coisa, ela vai ter realmente situações que a fazem mal, né? Evitação e crenças, pensamentos intrusivos e repulsivos, mas isso é em todos, tá? O intrusivos e repulsivos geralmente são pensamentos de morte, pensamentos de acidente. Se eu não fizer isso aqui, eu posso matar uma pessoa, né? Se eu não cuidar disso aqui, isso aqui vai derrubar alguém ou eu mesmo, entendeu? Então, são pensamentos que levam aquela pessoa a executar aquele processo repetidamente. Simetria e ordem. E aí, nesse toque de simetria e ordem, também entra a questão da cor, tá, gente? Organizar as roupas tudo por ordem. Cores sequenciais. Tamanhos que seguem uma sequência, entendeu? Então, tudo é simetricamente organizado, todos seguem a mesma ordem, o mesmo contexto ou a mesma cor, e ali se torna realmente complicado se alguém mexer naquilo, né? E toque alimentar. No toque alimentar, gente, é um dos quadros bem complicados mesmo, porque a pessoa, ela vai gerar outros problemas, tá? E aí, para vocês verem como está no processo ansioso, ele começa a comer compulsivamente, tá? A pessoa, às vezes, nem está com fome, mas continua comendo, e ali é algo que vai saciar essa pessoa, e se ele não executar isso, ele não consegue sair do processo, né? Aquilo é impeditivo para ela, então a pessoa continua comendo, mesmo que não consiga. Lembrando que mesmo que ele saiba que é de forma excessiva, a pessoa não consegue parar, tá? Então, isso serve para outras coisas também. Por exemplo, tem questões para compra, né? Pessoas que compram compulsivamente. Tem outros tipos também aí, nesses subtipos, né? Do toque, que se tornam questões complicadas. Existem pessoas com a questão da compulsividade de compra, né? Que muitas das vezes perde tudo, né? Aí quando vão se dar conta, é quando a pessoa já perdeu tudo, porque já comprou compulsivamente. A mesma coisa o toque alimentar. A pessoa, muitas vezes, ela só vai conseguir ajuda quando ela chegar num patamar já preocupante a nível físico, né? E porque muitas das vezes as pessoas só julgam. Você come muito, você não para de comer, não sei o quê. Em vez de olhar realmente que aquilo pode ser um transtorno, entendeu? Uma alteração
mental mesmo na pessoa e que ela não consegue parar, entendeu? Ela precisa daquilo para se sentir bem. Então, acaba entrando num processo crônico, né? Seguindo, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, né, o TEPT. E o TEPT, gente, ele ocorre após algum acontecimento, um evento que ocorre e que gera essas questões dentro da pessoa, a nível mental e físico, tá? E aí, o evento que essa pessoa vivenciou, ela fica repetindo aquilo, ela fica revivendo aquilo constantemente. Tá? O TEPT ele ocorre muito, por exemplo, em pessoas que sofreram assaltos com violência, né? E acidentes. Por exemplo, teve já pessoas que por algum motivo ficou trancadas durante horas em algum ambiente sem suporte. E aí eles começam a gerar esses transtornos de estresse pós-traumático. Sofreu algum tipo de abuso, né? E aí a pessoa fica repetindo, revivenciando. Em alguns pontos, em crianças, por exemplo, que vivenciaram abusos, né, durante sua infância e aí se tornam adultos, eles começam a reviver esses assuntos, mesmo que inconscientemente, eles continuam reverberando aquele trauma, aquele transtorno que ela enfrentou. E às vezes nem lembra o que foi, mas continua sentindo as sensações e os sintomas que aquilo causa. Só que o que acontece no TEPT é um sofrimento e uma perturbação. A pessoa ela tem um sofrimento, tá? Aquilo causa sofrimento nela, ela não consegue seguir adiante, muitas das vezes, tá? Ela fica estancada naquele processo, naquele evento que ocorreu, e isso é complicadíssimo, né? Então, infelizmente a gente não tem dados estatísticos no Brasil para esse quadro, e aí muitos pacientes também não conseguem expor a sua situação, o que vem vivenciando, para conseguir ajuda e suporte de profissionais que possam tratar essas pessoas, tá? E aí, com isso, pessoal, muitas das vezes esses efeitos, né, da ansiedade no nosso corpo e a gente nem sabe, às vezes, o que está acontecendo, é originado de algum desses subtipos dentro da ansiedade. E aí eu vou agora passar para vocês quais são os efeitos, né, da ansiedade, desses subtipos também, dentro do quadro do transtorno ansioso, no nosso corpo, tá? E aí a gente começa a fazer os tiquezinhos, se a gente tem ou se a gente não tem esses sintomas, tá? Mas que eles durem por mais de 3 a 4 semanas, e que perdurem por mais de 6 meses a 1 ano, tá? Então, são classificações que a gente tenta averiguar se são de fatores iniciais adaptativos, né, patológicos, ou se eles já são crônicos, né? E aí, no crônicos, a gente está falando aqueles que já passaram dos 6 meses, estão lá no 1 ano ou mais, apresentando esses tipos de sintomas, tá? No nosso cérebro, por exemplo, dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que não passa nunca. Você acabou de tomar um remédio, daqui a pouco tá você com a dor de cabeça de novo. Desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade. Raiva e irritabilidade, não é só eu tô com raiva, acabou. Não, tem uma irritabilidade ali no meio, entendeu? Aquela vontade de dar nenhum, né? Que ocorre às vezes, tá? Problemas de memória e concentração. E aí começa o pessoal falando assim, eu esqueci onde está meu óculos mesmo. O óculos está aqui na cara, entendeu? O que eu ia fazer? Onde eu botei o celular? O celular está aqui na minha frente, entendeu? Então começam a acontecer esses lapsozinhos de memória. Dificuldade para dormir, tá? E aí começa aquela dificuldade de pegar no sono, ou dorme, acorda. Dorme um pouquinho, acorda de novo. Fica aquele sono picotadinho, sabe?
isso tudo vão gerar outros problemas mais à frente, tá? Mas já são alguns sintomas que a gente já começa a fazer o tiquezinho. Eu tô tendo aqui, entendeu? Vou procurar ajuda. No coração, tá? Isso é um grande detalhe. A ansiedade também atinge o nosso coração, tá? Com taquicardia, arritmia, né? E aí a gente começa a sentir, uma hora acelera muito, daqui a pouco, tá? Isso, gente, tô falando pra vocês, quem não tem nenhum tipo de quadro clínico, tá? Específico. Tô dizendo que começou a acontecer. Comecei a observar que eu tô tendo esses sintomas, tá? Não tô descartando outras patologias clínicas, não. Tô dizendo que começaram a acontecer e eu observo que eu tenho isso aqui do nada, por exemplo, tá? Uma hipertensão arterial, começar a ter picos de pressão do nada, começar a ter essas sensações e tal, de ataque cardíaco ou arritmia, e aí a pressão começar a subir. Aumento, o que faz muito é aumentar o risco de ataque cardíaco, por causa dessas alterações, tanto da pressão arterial como da aceleração cardíaca. Então, a ansiedade também pode levar a aumento na probabilidade de um ataque cardíaco, tá? Estômago, e aí começa náusea, dores de estômago, aquela coisa que aperta, uma azia, às vezes refluxo surgem. Eu comecei a ter refluxo do nada, nunca tive na minha vida refluxo e agora eu tenho, né? Surgiu assim de repente, não surgiu de repente, começou alguma coisa no seu corpo a apresentar que você está tendo esse quadro, tá? Aumento ou diminuição do apetite. Tem pessoas que aumenta demais o apetite e tem outras que não conseguem comer nada. E aí, ou aumento de peso excessivo ou a perda de peso excessivo, tá? Então, são dois aspectos também. No pâncreas. E aí, se o estômago já tá ruim, começa a dar problema na parte da circulação sanguínea, a gente começa a ter também dificuldades ali no pâncreas, né? Que aí aumenta o risco do aparecimento da diabetes tipo 2, da diabetes mellitus, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Vocês verem, pessoal, que o que eu tô falando para vocês é para que isso aqui não ocorra, tá? Para que vocês não cheguem no ponto de um processo ansioso começar a afetar os seus órgãos, tá? Internos, para que você comece a buscar ajuda antes que esses sintomas se agravem. Então, lembre-se, vou contar, comecei a ticar, vou ver se esse período, se tem algumas semanas que tô assim, ou já tem 6 meses. Não, já tem 1 ano, 2 que eu tô assim, tá? Então, é onde a gente já começa a buscar, verificar que a gente precisa buscar ajuda, entendeu? E não ficar, tá tudo bem, daqui a pouco isso passa, tá? No intestino, ele vai causar, por exemplo, uma das principais causas, síndrome do intestino irritável. Tá? É um dos aspectos, assim, mais específicos da ansiedade ou dos transtornos derivados da ansiedade que vão ocorrer, né? Em algumas pessoas também causam a prisão de ventre excessiva, tudo excessivo, tá, gente? Não tô falando assim do mudei de ambiente. E aí começa a ocorrer esses quadros, mas principalmente a síndrome do intestino irritável. Ele é um dos aspectos mais presentes na ansiedade. No sistema reprodutor, na mulher, ela traz períodos menstruais desregulados e a redução do desejo sexual, tá? E no homem, a baixa produção de espermatozoide e a perda do desejo também, redução no desejo sexual e até mesmo da possibilidade de ereção também, tá? Então, aí diminui essa libido, diminui toda essa vontade e o outro também não funciona. E com isso, vai causando outros problemas no homem também, principalmente aqui, tá? Nos tratamentos, pessoal, o pessoal falou muito do tratamento, como é que a gente faz, né, como é que a gente começa a trabalhar isso. A gente une, é claro, a terapia, né, a psicoterapia, mais o psicofármaco,
né? E em alguns quadros, né, a gente associa com outras. Eu, por exemplo, eu gosto de utilizar a homeopatia, né, para os meus pacientes. Eu utilizo a homeopatia e os florais de Bach. São duas vertentes que eu utilizo em associação ao tratamento psicoterapêutico e que realmente, assim, eu vejo resultado nos meus pacientes. Tem quem diga que não, por fora, né, não, mas não são meus pacientes, então eu não tenho como comprovar como é que foi feito. Mas esse acompanhamento existe, tá? E eu acho que é bem funcional e traz um resultado positivo nesse desenvolvimento do paciente. Mas geralmente são passados medicamentos psicotrópicos, né? Ansiolíticos e antidepressivos. São esses que a gente, muitas das vezes, o paciente já chega, quando vai começar a psicoterapia, ele já chega com esses medicamentos, né? Em primeira linha, a gente tem o ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? E aí a gente está falando dos amiguinhos, fluoxetina, sertralina, paroxetina e fluvoxatina. É isso? Fluvoxamina. Desculpa. É que o nome é bem esquisito. E eles são os primeira linha, tá? É o que o psiquiatra, o profissional médico, o psiquiatra vai passar para o paciente, né? É ele que faz essa indicação e acompanha o paciente. Aí a gente tem paciente que vai de mês em mês, né? Para acompanhar esse desenvolvimento, como é que tá sendo, se está tudo ok, se não está dando nenhum tipo de reação adversa no paciente. E aí, depois de um período, né, de adaptação, que aí a gente está falando daquele período lá dos 6 meses, aí ele começa aquele de 3 em 3, né, até ele ter alta desse medicamento, tá, gente? Aí tem, em segunda linha, os antidepressivos, que são os tricíclicos, tá? Que é a imipramina, e o benzodiazepínico, que são os aprazolam e o clonazepam, né? Que é o que a maioria do pessoal chega utilizando, além do fluoxetina e da sertralina. Então, é claro que todos acompanhados pelo médico. Eu sempre sugiro ao pessoal, continue fazendo os exames clínicos, verificando se está tudo ok, né? Se o medicamento está dando um resultado, vamos acompanhar. Não é só tomar o remédio infinitamente que fique aquilo pro resto da sua vida. Não, eu não acredito nesse tipo de terapia, tá, gente? A não ser que seja uma doença seja uma doença crônica, que a pessoa realmente não tem. Ah, eu não tenho uma possibilidade de cura. Eu preciso desse medicamento pro resto da minha vida. Tudo bem, né? Mas em questões onde se tem essa possibilidade de se diminuir a dosagem e até retirar a dosagem, eu acredito que há a possibilidade sim do paciente chegar ao ponto de não precisar mais daquele medicamento, porque é essa a ideia que a gente vai buscar em associação de psicoterapia e psicofármaco. Nessas patologias aqui, todas elas, a intenção é essa, que o paciente realmente consiga ter essa melhora, esse autocontrole, eu falo muito para os meus pacientes, eu quero muito que você tome as rédeas da sua vida de volta nas suas mãos, tá? Eu quero muito que você tenha isso de volta, você tenha esse controle, você tenha a sua vida de volta, e eu acredito que você consiga ter isso de volta, desde que você realmente entenda, aceite a patologia que você tem, tá? Mas não se acomode nela. Então, a gente vai trilhar aí o nosso caminho, a gente vai buscar ter essa melhora. Então, essa pelo menos é a minha ideia dentro dessas patologias que a gente verificou e que eu realmente acredito. Então, que a pessoa não vai precisar pro resto da vida viver dependente de um medicamento, dependendo de algo para controlar, né, para controlar suas emoções, tá? Então, bom, é isso, pessoal.
Nosso bate-papo de hoje foi muito top, eu amei. Eu levei bastante tempo para tentar trazer bastante informação para vocês, bastante questões, para que ficasse bem registrado para o pessoal, porque é uma patologia, são patologias que vem crescendo muito na nossa população e é preocupante, tá, gente? Então, quem gostou, quem quiser, compartilha com os amigos. Eu lembrei de um amigo meu ou uma amiga minha, passa adiante, entendeu? Para que quanto mais pessoas souberem, mais pessoas possam buscar tratamento, buscar um suporte, uma orientação e fazer os exames e começar realmente um tratamento adequado. E aí conseguir ter esse controle, essas rédeas da vida de volta nas mãos, tá? Então, muito obrigada a vocês, todos vocês, de coração. Até a quinta-feira, na nossa próxima live. Eu conto com vocês. Espero ter contribuído. Boa noite.